Olá, pessoal! Eu sou a professora Poliana e esta é a aula de vocês sobre os tipos de degenerações celulares. O que sabemos sobre a degeneração celular até o presente momento? Isso aí eu não sei. Não sabe. Bom, as degenerações celulares, elas são lesões do tipo reversível. O que é isso? Ela não afeta a célula para ela causar uma morte celular por uma necrose ou uma apoptose. Ela é uma lesão que pode retornar a célula ao estado natural fisiológico que ela estava, como sequela ou não. E ela vai resultar no acúmulo de alguma substância no seu interior. Se o estímulo cessar, mais chances temos dessas lesões serem reversíveis. Mas em algumas situações, contudo, elas podem evoluir para a morte celular. E o acúmulo de substâncias, ele pode reduzir ou interromper a função celular. Mas como as degenerações celulares são classificadas? Da pineal, da célula epífise, que está no íntimo do mesencéfalo, na base do cérebro. Errou! Então, elas vão ser classificadas de acordo com o tipo de substância que foi acumulada em seu interior. Por exemplo, a degeneração hidrópica é aquela em que vai ocorrer o acúmulo de água e eletrólitos. Na degeneração hialina e na degeneração mucoide, por outro lado, vai haver o acúmulo de proteínas. Na esteatose ou nas lipidoses, o acúmulo vai ser de lipídios. E por último, tem um tipo de degeneração que a gente considera degeneração por acúmulos de carboidratos, como o próprio nome está falando. A concentração aí vai ser de carboidratos. A degeneração hidrópica. A degeneração hidrópica, ela é a mais comum dos tipos de degenerações quanto às agressões celulares. Ela também é conhecida como edema celular, degeneração vascular e tumefação. No conceito, ela consiste em quê? Em perda do controle osmótico com entrada de água e eletrólitos na célula que gera um aumento no volume celular ou tumefação. A degeneração hidrópica, ela vai estar relacionada com os distúrbios das bombas. Lembra do transporte ativo em que a gente tem bombas de sódio e potássio, bombas de cloreto, bombas de hidrogênio? Exatamente isso. A bomba de sódio e potássio, aquela em que tem entrada de 3 moléculas de sódio e saída de 2 moléculas de potássio, e consequentemente vai ter um contrabalanço de água aí, é uma das questões em que vai estar alterado na degeneração hidrópica. Ela para de funcionar dessa forma fisiológica. E isso aí vai acarretar a degeneração hidrópica. Então, aqui mostrando para vocês. Primeiro a gente tem a célula normal realizando aqui a sua bomba de sódio e potássio através da enzima sódio-potássio ATPase, que vai movimentar aí o sódio, potássio, o inverso na verdade, né, o potássio, o sódio e a água. Quando ela tem esse contrabalanço, essa interrupção em seu funcionamento, o que vai acontecer? A água só entra, o sódio continua lá armazenado dentro da célula e o potássio sai em uma quantidade menor. Então, o que a gente tem? Uma edema celular, ou seja, uma tumefação da célula. A degeneração hidrópica, ela vai poder ser causada por hipóxia, porque a hipóxia tem relação com a redução da produção de ATP. O ATP é um dos agentes que são envolvidos lá no funcionamento da bomba. Lembra que é um transporte ativo e por isso pode ocorrer esse tipo de degeneração. A hipertermia, porque na hipertermia tem-se um consumo de ATP e da mesma forma vai ter uma interferência no funcionamento. Por meio de toxinas e radicais livres que podem lesar diretamente a membrana,
por causa de substâncias inibidoras da ATPase, inibindo a produção da ATP. E como resultado, você tem o quê? Retenção de sódio, redução de potássio e aumento da pressão osmótica intracelular, que vai gerar aumento da célula. Nos aspectos macroscópicos, mais comum é a gente ter um aumento do tamanho, do peso do órgão e aí a coloração também fica pálida. Microscopicamente, aqui a gente tem mostrando um rim, tá? Um fragmento do rim, onde a gente observa nas setinhas vacuolização celular com contornos imprecisos no epitélio tubular. Ou seja, microscopicamente é mais comum a gente ter o aumento do tamanho da célula, citoplasma aparentemente inchado e turvo, com o núcleo deslocado para a periferia. E aí nós vamos ter ações nucleares, como a piquinose, que é a diminuição do núcleo celular, e a cariólise, que ela parece que está com aspecto de rompido, tá? Ele fica com a cromatina bem frouxa. Ela também é conhecida aí às vezes por corpúsculo de Mallory, degeneração mucoide, transformação em hialina intracelular. Nela, o acúmulo intracelular de material de natureza proteica confere às células e tecidos afetados um aspecto hialino. A reação hialina, ela está relacionada com 3 tipos de corpúsculos que se formam no interior da célula. O primeiro deles é as gotículas de reabsorção, que vai acontecer normalmente em pacientes que têm doenças renais associadas à proteinúria. Proteinúria é um evento em que a pessoa passa a perder proteína na urina. Uai, professora, de boa, não tem importância nenhuma, meu corpo está a todo momento produzindo proteínas. Não, tem importância sim. Por quê? Normalmente, a proteína que passa na filtração glomerular, ela é reabsorvida nos túbulos renais proximais, que é aquela primeira porção do néfron, que é o local do rim onde a gente tem a formação da urina, certo? Na proteinúria, a vesícula de pinocitose, que reabsorve essas proteínas, ela começa a se fundir com lisossomos e assim acumular proteínas naquele lugar. Isso aí vai acontecer até que o estímulo cesse. O segundo tipo de corpúsculo é o corpúsculo de Mallory. Ele é formado, por exemplo, na cirrose hepática, podendo também estar associada aí com alguma infecção viral, como por exemplo o citomegalovírus, onde a gente vai ter também acúmulo de proteínas. E o terceiro tipo de corpúsculo é o corpúsculo de Russell, que acumula imunoglobulina. O que são imunoglobulinas? Imunoglobulinas são anticorpos. Aonde? No citoplasma de células plasmáticas. Em rosa, nas setas pretas, são gotículas de reabsorção de proteína, comum lá nas células renais. Aqui em segundo, a gente tem o segundo tipo de corpúsculo, que ele já fica menos acidófilo, menos rosinha, que são os corpúsculos de Mallory, que pode acontecer, por exemplo, lá no hepatócito, causando até um aspecto, uma modificação da morfologia do hepatócito, que a gente diz hepatócito balonizado. E o terceiro tipo é o corpúsculo de Russell, que pode formar aí no citoplasma, por exemplo, de um plasmócito. Olha aqui os plasmócitos de forma normal, eles têm um núcleo grande com bastante citoplasma, mas olha aqui o tanto que a célula ficou grande, formou esses vacúolos, que a gente chama de corpúsculos de Russell. Vai acontecer como resultado de distúrbio envolvendo o processamento de proteínas. Essas proteínas, elas podem estar associadas a filamentos,
ser de origem viral ou ser endocitadas. Lembra da endocitose? É isso mesmo, endocitadas. E aí, se tiver a participação de muco, a gente tem ela como sendo uma degeneração do tipo mucoide. Acontece de dois tipos. O primeiro, eu falo que é epitelial, porque ele vai acontecer dentro da célula, vai formar aqueles pequenos grânulos ou corpúsculos que geralmente são acidófilos, ou seja, mais rosáceos, ou aglomerados aí irregulares. Olha, aqui a gente pode observar na célula, dentro de algumas células, certo? Mas ele pode ser também conjuntivo. Por quê? Quando ele vai acontecer fora da célula, a nível de tecido conjuntivo fibroso ou atingindo aí a parede dos vasos. E aí a gente passa a chamar ele de conjuntivo vascular. O primeiro tipo aí de degeneração celular é aquela gordurosa, que vai envolver a participação de lipídios. Então a gente tem a esteatose. A esteatose é a mais comum de acontecer no fígado e ela está associada ao uso de etanol. Não é pinga não? Não é cerveja não? Ela tem como sinonímia degeneração gordurosa, porque eu também tenho lipidose, tá? Incluindo aí degeneração gordurosa, infiltração gordurosa e lipose celular. E no conceito, ela nada mais é do que acúmulo anormal, reversível de lipídios no citoplasma de células parenquimatosas, por exemplo, os hepatócitos do fígado. A fisiopatologia da esteatose vai envolver a alteração da síntese, da utilização e da mobilização de lipídios. E aí, o principal lipídio envolvido na esteatose é o triglicérides ou triglicerídeo. Se eu tenho alteração com acúmulo de outra fração de lipídio, colesterol, LDL, HDL, colesterol total, então eu não chamo isso de esteatose, eu chamo isso de lipidose. Por exemplo, aterosclerose nos vasos sanguíneos e xantoma na pele. Eles vão acontecer por outras formas de lipídios e por isso eles são tidos como lipidoses. Que vai causar a esteatose? A esteatose vai ser causada, então, a partir do aumento da ingestão de colesterol e gorduras. Ele também pode ser causado pelo aumento da síntese lipídica, resultado aí, por exemplo, de síndromes metabólicas. Tem relação com diabetes mellitus, também com tratamento prolongado utilizando corticoides, inanição e dietas policarenciais com mobilização de ácidos graxos também são relacionadas com a ocorrência desse tipo de degeneração. E lesões tóxicas em que tem-se bloqueio na liberação de lipoproteínas. Nos aspectos microscópicos e macroscópicos, o que você vai observar? Tem-se um aumento do volume, você está tendo acúmulo, então é comum que esse órgão aumente. Tem-se diminuição da consistência do órgão, uma vez que ele perde a sua morfologia natural. Um aumento da friabilidade e amarelamento, ou seja, ele muda sua coloração. E presença de gorduras, por exemplo, quando vai se fazer um corte histológico utilizando a faca. É possível observar a presença de gordura. Então, aqui mostrando para vocês fígados em diferentes aspectos. E aqui no centro, nós temos um fígado com esteatose. Microscopicamente, a gente tem a formação do vacúolo gorduroso com o núcleo ficando mais excêntrico e mais acidófilo, tá? Ele fica roxo mais clarinho. Por último, nós temos a degeneração por acúmulo de carboidrato ou por acúmulo de glicogênio. São doenças genéticas caracterizadas pelo acúmulo de glicogênio nas células do fígado, rins, músculo esquelético e coração. O glicogênio é uma reserva de energia que está prontamente disponível
no plasma. A principal causa aqui é a deficiência de enzimas que atuam no processo de degradação do glicogênio em glicose. Por fim, tem-se a degeneração por acúmulo de carboidrato. O mais comum deles é o glicogênio. Está relacionado com doenças genéticas em que houve acúmulo do glicogênio nas células do fígado, dos rins, de músculos esqueléticos e do coração. O glicogênio é uma reserva de energia que está prontamente disponível no citoplasma celular. Se o organismo entra em hipoglicemia, é estimulada a quebra desse glicogênio em glicose para atingir as deficiências aí momentâneas, temporárias das células. Causa geralmente deficiência de enzimas que atuam no processo de degradação do glicogênio em glicose. Ela pode acontecer no diabetes mellitus, com falta de hormônio insulina, a glicose fica em alta concentração no sangue, mas com dificuldade para entrar na célula. Isso faz com que a célula acumule glicogênio, porque ela entende que a glicose está sendo disponibilizada, então ela não precisa liberar o glicogênio que estava armazenado. Doença de Niemann-Pick, que acontece aí atingindo o fígado, baço, medula óssea, linfonodos. É uma doença genética onde o indivíduo não produz as enzimas de degradação do glicogênio de forma correta. E a gente tem também a gangliosidose juvenil, que vai acometer neurônios do sistema nervoso central. Nesse tipo de distúrbio, degeneração dos neurônios por doença genética tem como característica o acúmulo de glicogênio no neurônio. E a célula, no seu estado normal e fisiológico. Quando ela é exposta a um agente agressivo, isso pode acontecer o quê? Uma lesão reversível, onde pode acontecer tumefação do retículo endoplasmático e da mitocôndria, bolhas aqui na membrana por causa de acúmulos, aglomeração da cromatina. Se esse estímulo lesivo ele é cessado, ela se recupera, se reestabelece e volta ao seu estado natural, às vezes com sequelas, às vezes não. Mas, se esse estímulo progride e o distúrbio é contínuo, essa lesão que era reversível, ela pode passar a ser irreversível. Uma vez irreversível, pode acontecer dois tipos de morte celular. A morte celular por necrose e a morte celular por apoptose. Aqui nós vamos mostrar a morte celular por necrose. Na morte celular por necrose, a tumefação do retículo endoplasmático, perda de lisossomos, com ruptura do lisossomo, figuras de mielina, condensação nuclear, mitocôndria tumefeita com densidade amorfa, causa uma exaustão a nível que ela não consegue mais se reestabelecer. Então, ela morre porque ela não consegue continuar o seu funcionamento normal, que é o que nós chamamos de necrose. E aí tem-se a fragmentação do núcleo e